Boa tarde pessoal. Vou botar vocês aqui. Acho que não vai ficar de pé. Peraí. Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Antes de o pessoal ir chegando, deixa eu compartilhar com vocês o vídeo de ontem do Rios. Eu fiz esse saquinho e esse saquinho, vocês viram? Então, é um saquinho que lá na internet você acha como saquinho de organza metalizado. E é bem parecido com os saquinhos de organza, só que ele é bem metálico. Então, dá para você fazer personalização com ele. Eu já vi de vários formatos. Só que quando você comprar, você tem que comprar um que fale assim, poliéster, que tem essa textura aqui, ó. Dentro, vou mostrar para vocês, ele é assim, ó. Esse aqui é assim. E esse outro também, ele é prata também do outro lado. Porque existem outros tipos de saquinho que o tecido parece bem igual, mas não funciona a aplicação do DTF nem do filme de recorte, que é essa outra sacola que eu peguei. Então, essa sacola, que ela parece bem parecido com esse daqui, só que esse daqui ele não funciona a aplicação do transfer. Ele é diferente, então eu vou botar bem de pertinho só para vocês verem que eles são diferentes, ó. Então, dentro, esse aqui é dessa forma, e esse outro, parece que ele tem um forro de TNT dentro, ó. Assim, então eles são diferentes. Então, fique muito atento na hora de comprar para ver se vai funcionar, tá? Eu acabei de fazer esse aqui, não funcionou muito bem. Mas a nossa live de hoje vai ser aplicação do transfer no papel. Tem muita gente que pergunta, tanto caixa de papelão já cartonada, ou como envelope, ou sacolas crafts que as pessoas já compram junto, ou também embalagem simples, né? Então, eu fiz aqui. Eu tô a louca dessas flores, né? É porque eu fiz bastante impressão e sobrou. Aí eu coloquei essa flor aqui, ó. Tá? O Marcos está colocando uma cola aqui para mim, né? Então, eu vou fazer Color Plus. Esse aqui é um Color Plus. Aí eu tenho um papel craft, que parece aquelas sacolas de sacola craft, que esse daqui ele tem 240 gramas. E tem um Color Plus preto também. Todos eles dá para fazer com o transfer que eu vou mostrar aí para vocês. Então, eu vou pedir para o Marcos me ajudar a virar o celular. E aí eu já mostro para vocês como é que vai ser o nosso projeto. Você pode fazer a aplicação do transfer com o papel já com a caixa pronta ou com a folha para fazer ainda. Deixa eu colocar aqui vocês. Eu tenho que virar, acho que um pouquinho. Aqui. Vou botar vocês aqui para eu enxergar. Tá? Como é que tá aí? Você vai dar o zoom? O Marcos vai dar o zoom para vocês não verem minha bagunça aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde ele tá. Então, dá para você aplicar tanto em sacola, papel, já caixa pronta, em álbum também dá para colocar. Você consegue pegar aquele álbum ali para mim? Você consegue fazer aplicação em diversos materiais que sejam de papel, tanto do filme quanto do DTF Transfer. Esse aqui é um álbum de papel craft, e aqui tem uma parte que é tecido também, então dá para personalizar tanto na parte interna como na parte externa também, no álbum, tá? Não vou fazer aqui porque eu quero fazer um outro projeto dele aqui, tá? Mas você consegue fazer também.
A primeira coisa que você vai precisar fazer é você escolher uma base dura para fazer a aplicação no papel. A gente não pode usar aquela almofadinha, que a almofadinha ela deixa o papel ele fofo, aí não vai dar certo, tá? Então sempre usa, pode ser essa base verde ou pode ser um tecido forrado também, mas você precisa de uma base dura. Para fazer a aplicação do DTF ou do filme de recorte, precisa usar a temperatura 1 da mini prensa e também vai precisar do Teflon para ele deslizar melhor na hora de fazer a aplicação. Eu vou pegar aqui. Vamos fazer nesse craft ou fazer no preto, né? O pessoal gosta de ver preto. Deixa eu ver. Você quer ir lá, Marcos? O pessoal tá te chamando? Eu tava vendo se o ângulo tá bom, agora vai ficar uma coisa mais ajustada. Tá. O pessoal vê mais de pertinho. Então, ó, eu tenho uma faixa grande aqui de florzinhas, né? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou ter que refilar para não passar muito do tamanho. Então, eu vou fazer assim, ó. Para ficar certinho, sabe? E Velton, faz um favor para mim, pega a tesoura. Tô sem a tesoura aqui, ó. Obrigada. Então, vou recortar. Mas o ideal é fazer o quê? Quando você for fazer a impressão, manda no tamanho que você precisa, porque aí você não precisa perder material e nem fazer o que eu tô fazendo aqui. Agora, se você não sabe nem o tamanho que você vai fazer, aí você vai ter que fazer para mais, para ficar sobrando, né? Para não ficar fazendo errado. Aqui. Esse aqui, ó, eu consigo tirar até com a unha, olha. Não sei se vocês já tentaram isso. Dá para aplicar depois só esses pontinhos também. Aqui, o que eu vou fazer? Acho que eu vou passar aqui um estilete. Empresta seu estilete. Aqui, ó. Porque eu quero que fique rente o meu desenho. Pode pegar a régua para fazer a tesoura. Aí você faz dessa forma aqui. Assim. Tem que tomar cuidado para os outros pedacinhos não ficarem na sua área de trabalho, para ele não colar. Então, vai ficar assim mais rente. Vai ficar mais rente assim. E aí, você vai fazer a aplicação com a mini prensa. Quem não tiver mini prensa, pode fazer no ferro. Só que quando você faz no ferro, você tem que tomar cuidado para não usar aquela parte onde tem os furos. E aí dá um problema de não aplicar direito, tá? E aqui precisa do Teflon para fazer a aplicação. Então, segura os dois. Temperatura 1 da mini prensa, não precisa do 2. E você passa, tá? O papel, ele fica um pouco mais enrugado quando você coloca ele no calor. Mas aí depois que ele esfria, ele fica mais retinho. E quando o papel for muito fino, também tende a enrugar mais. Então, o melhor seria você usar um papel mais grosso. Mas se você for cartonar depois, né, deixar ele mais durinho, aí você pode usar, e se ele enrugar um pouquinho, você consegue deixar ele mais lisinho na hora de você colocar o papel Paraná, né? Então, você faz esse mesmo processo, espera esfriar. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou passar direto também um pouco. Aqui. E esse transfer DTF, ele precisa de esfriar para poder retirar o liner, tá?
Então, ele funciona em qualquer tipo de cor de papel e também ele funciona em papel branco também. Mas o papel branco, você, dependendo do papel, você consegue fazer impressão, né? O problema são os papéis coloridos, que vocês não conseguem dar um fundo branco. E aí o DTF Transfer aqui, ele resolve esse problema, tá? Espera esfriar bem. Deixa eu cortar aqui que ficou bem ruimzinha. Aí você consegue retirar o liner. Eu sempre começo pela pontinha, para ver se ele ficou bem aplicadinho, tá? Vai tirando devagar. Ó, aqui nas pontinhas ele não pegou direito, então eu venho com ele. Vou esperar ele esfriar um pouquinho e depois eu vou retirando também. Aplica, retira. Ó. Depois você vai pegar o Teflon e vai passar ele todo mundo. E aí ele vai ficar bem aplicado também. Na hora de puxar, toma cuidado, porque pode ter um pedacinho que não grudou. Então, se você tivesse cuidado, aí você consegue tirar ele certinho. É como se fosse um decalque, só que um decalque é quente, né? Então, você vem puxando devagar. Aos pouquinhos. Dessa forma. Boa tarde, filme de... Sim, esse aqui é um DTF de impressão têxtil, tá? Mas funciona no papel. É o têxtil, sim, Paula. Então, você pode fazer essa aplicação em papel, em tecido. Eu já fiz em MDF, já fiz nos saquinhos que eu mostrei para vocês. Esses aqui, ó. Deixar aqui, ó, que eu mostrei no Rios de ontem. E aí você consegue fazer em vários tipos de superfície, tá? Ele só não funciona no vidro, em plásticos e metais, tá? No restante, ele funciona. Aí você vem colocar aqui bem, puxa bem devagar, aí você consegue retirar. Dá para fazer até logomarca de empresa. Então você consegue fazer vários tipos de trabalho com esse DTF. Tem muita gente que está pedindo para gente a logo da sua empresa ou a logo da empresa do cliente para fazer camisetas, sacolas, uniformes também, etiqueta de roupa. Então, todos esses produtos e essas possibilidades você consegue com esse mesmo material, tá? Aqui, lógico que a estampa ela é grande, mas se você fizer com a prensa plana, é bem mais rápido, tá? A prensa plana, para produção, ela é bem mais rápida do que a mini prensa. A mini prensa eu recomendo para uso de coisas menores, que não tenha uma superfície muito grande. Agora, se for uma superfície maior, é mais fácil uma prensa plana que agiliza muito o trabalho, tá? Aqui eu costumo usar a mini prensa para personalizar algumas coisas específicas, como o porta-joia, mas o resto eu faço tudo na prensa grande, que ele é bem mais rápido, tá? Essa impressão é feita numa impressora industrial, mas você também pode comprar essa impressora. Ela é uma impressora, a minha, por exemplo, é uma impressora que ela fica numa sala de 5x5. Então, ela precisa de 25 metros quadrados para a gente poder usar ela. Mas existem impressoras um pouco menores que você consegue usar sim. Deixa eu recortar aqui, que ficou sobrando. Olha só. Aí essa aplicação você pode fazer tanto em qualquer tipo de papel ou qualquer tipo de tecido. Aqui eu fiz no papel Color Plus preto, e aí ele ficou assim, ó.
O que vocês acharam da aplicação? Ele fica com um pouquinho de relevo, então quando você passa o dedo você consegue sentir a textura da estampa. Mas assim, ele é bem fininho também. Aí aqui, eu não colocaria o BOPP por cima. Por quê? Como ele tem um relevo, pode ser que o BOPP fique um pouco levantado. Então, se você for fazer a aplicação, deixar ou ele liso, ou talvez passar o BOPP antes da aplicação. Mas como eu não fiz teste em cima do BOPP, então não sei dizer exatamente se ele vai funcionar ou não. Mas aí a gente pode fazer um outro dia, uma live falando sobre isso. Aqui de pertinho, dá para ver que tem algumas partes que não ficaram 100% bem aderidas. Então, você consegue vir com a mini prensa e fazer a aplicação novamente por cima. Quando a gente faz a aplicação novamente por cima, o desenho ele fica um pouco mais fosco. Ele fica com um aspecto um pouquinho mais fosco do que a primeira aplicação. Olha só. Vou trazer aqui a câmera para vocês olharem. Aqui. Olha só como é que ficou. Ó. O papel é bem pretinho, então a aplicação ficou perfeitinha, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Tem como deixar o acabamento fosco? Tem. Você passa 2 vezes, a primeira para você fixar e a segunda para você deixar ele fosco. Ele fica fosco também na hora de você fazer a aplicação. Tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas. A impressora que eu usei, Beatriz, foi a impressora DTF Têxtil, que é uma impressora bem grande que eu tenho aqui. A Catarina Adams disse, hello, how are you? Good, and you? Ela está perguntando o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a aplicação do DTF Têxtil no papel. Catarine, you speak only English? I'm using paper for the DTF Têxtil and using this transfer for the look this paper and bag and the other things. Ok? Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida de como mandar o arquivo, ou se vocês querem fazer a impressão em DTF aqui com a gente, vocês podem mandar o arquivo para a gente, ou chamar o nosso suporte, que a gente ajuda vocês com isso. Só para vocês terem ideia, a folha de 58%, que é bem grande, uma folha bem grande, né? Se você fizer uma logo de 5x5, ela cabe mais ou menos 180 unidades de DTF Transfer, então é bastante coisa. Dá para fazer bastante logos, então dá para mesclar 2, 3 imagens para você também ter aí o acabamento. Agora, se você já mexe com Canva Space, com canva.com, com Corel ou Photoshop, você pode mandar o arquivo na medida de 58% com fundo transparente e a gente manda para você só a impressão. Aí ele sai mais barato porque você já mandou a arte pronta para a gente, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte. Se ficou alguma dúvida específica sobre essa live, pode deixar aqui nos comentários que a gente entra em contato com vocês. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau!